Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aqui com o nosso roteiro 3 e vamos tratar sobre progressão geométrica, também conhecida como PG. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer aqui uma introdução, né, a respeito da progressão geométrica, ou PG, né? Em certo experimento, foi observado que a quantidade de bactérias de uma amostra duplica a cada dia, conforme o esquema. Então vamos entender. Quando a gente fala em duplica, significa o quê? Que a cada dia ela fica 2 vezes mais, né? Então a quantidade ela aumenta 2 vezes mais a cada dia, né? Então, crescimento populacional, como a gente pode observar aqui, né? Primeira medição, quantidade de bactérias eram 4. Na segunda medição, passaram a ser 8. Por quê? Porque nós tivemos 2 vezes 4, que deu 8. Na terceira medição, tínhamos agora 2 vezes 8, que era a quantidade anterior, não é isso? Então, 2 vezes 8, passamos até agora 16, né? E a quarta medição, por sua vez, foi pegar 2 vezes 16, que deu 32. Por isso que a proliferação de micro-organismos, né, de bactérias, né, de vírus, ela segue um aumento geométrico. Então, quando diz aumento geométrico, o que é isso? Significa que ele é um aumento que está sendo multiplicado. Então, é sempre o valor anterior vezes alguém, né? Então, isso daí é uma multiplicação, tá? Então, progressão geométrica tem essa característica. A quantidade de bactérias dessa amostra a cada dia pode ser representada por meio da sequência 4, 8, 16, 32, 64. E se a gente continuar, quem seria o próximo número? Lembre-se que a gente está sempre dobrando de um para outro, não é isso? Pode olhar aqui 64, ele é o dobro de 32. Quem é o dobro de 64? Seria o próximo dessa sequência, que no caso será 128. Tudo bem? Então essa aqui é uma característica muito importante. A gente estava trabalhando com progressão aritmética, ou seja, PA, e esse aumento era aumentando sempre uma quantidade, então estava sendo somado um valor a outro. Quando a gente trata de progressão geométrica, a coisa muda. A gente agora está trabalhando com multiplicações. Tranquilo? Note que, a partir do segundo termo, se dividirmos qualquer termo pelo seu antecessor, obtemos um mesmo quociente. Então, veja se não é. Se você pegar aqui na segunda medição, a segunda medição nós tínhamos 8 bactérias, não é isso? Se nós dividirmos pela quantidade de bactérias que estavam presentes na primeira medição, então 8 dividido por 4, teremos o número 2 como resultado. Veja que se você pegar a terceira medição, que deu um total de 16 bactérias, e dividir pela quantidade que estava na segunda medição, nós teremos também 16 dividido por 8, teremos também o número 2 como resposta. O mesmo se aplica a 32 dividido por 16. 32 dividido por 16 também vai dar 2. Né? Então, observe que cada termo desse, a gente vai dizer o quê? Ó? Se a primeira medição é o primeiro termo, então estou considerando como ele sendo o A1. A segunda medição seria o A2, a terceira medição o A3, a quarta medição o A4, e aí a gente vai seguindo. Né? Então, sequências com essa característica são chamadas de progressões geométricas, PG. E o quociente, ou seja, esse resultado que foi obtido, pegando o termo posterior,
e dividido pelo termo anterior, ou seja, aquele que vem depois, logo após, você vai dividir por aquele que está logo encostadinho a ele, antes dele, tá bom? Então, encontrando esse resultado, nós encontramos então que um quociente constante entre os termos consecutivos. E como é o nome disso? O nome disso é a razão da PG. Portanto, a razão dessa PG é igual a 2, tá? Então, nós temos aqui uma razão 2. Foi exatamente o que a gente disse no início. Está sendo dobrado, né? Dobrado de um para o duplicado, né? Duplicado é a mesma coisa que dobrado, né? O dobro, né? 2 vezes mais. Chamamos de progressão geométrica, ou seja, PG, toda sequência numérica em que, a partir do segundo termo, o quociente entre um termo e o seu antecessor é igual a uma constante, chamada razão da progressão, indicada pela letra Q, minúsculo, né? Se Q for igual a 1, então a PG é constante, né? Todo valor vezes 1 continua sendo aquele mesmo valor. Logo, a sua sequência vai ser formada apenas pelo mesmo número, não é isso? Então, ela é constante. Onde é que tem um exemplo constante? Na PG 5, 5, 5, 5. Temos, então, que a razão é 1. Por quê? Porque se você pegar 5 vezes 1, dá 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1. Então, essa PG é constante, ou seja, continuam os mesmos valores que nós tínhamos logo de início. No segundo exemplo, aqui nós temos se Q for maior do que 1, não é isso? E A1 for maior do que 0, então bora lá. Aqui tem uma condição. Que é a razão, seja maior que 1. A1, quem é A1? A1 é o primeiro termo da sequência. Também for maior do que 0. Ou ainda, 0 menor do que Q, menor do que 1. E A1 seja menor que 0, nesse caso, então a PG ela é crescente, tá? Então vamos aqui para esse exemplo número 2. Na PG, menos 8, menos 4, menos 2, menos 1 sobre 2. Temos que a razão é 1 sobre 2. Ah, e por quê? Porque veja só, quanto que é 1 dividido por 2? R$1 para duas pessoas, não é 50 centavos? Então 0,5. Se você pegar menos 8 e multiplicar por 0,5, ou seja, a metade, né, de 1, né, que é isso que significa 1 sobre 2, metade de 1. Então, a metade também seria aplicado a menos 8. A metade de menos 8 é menos 4. A metade de menos 4 é menos 2. A metade de menos 2 é menos 1. E a metade de menos 1 é menos 1 dividido por 2. Ok? Então, está aqui provado que a nossa razão, que é o K, né? O Q, melhor dizendo, é 1 sobre 2. Nós temos ainda aqui o primeiro termo, o A1, é menos 8. Então, está aqui. Como 0, ele é menor do que a razão, que realmente é. A gente sabe que a razão ela vai ser 0,5. Então, o 0 vale menos que 0,5. Por sua vez, 0,5, que nesse exemplo da razão dada, ele é menor do que 1 inteiro. Então, 50 centavos é menor do que R$1, tá? E nós temos aqui A1, ou seja, A1 que é menos 8, ele é menor do que 0, tá? Número menor que 0 são todos os números negativos, né? Então, essa PG ela é crescente. Temos, então, esse outro caso, olha. Se Q for maior do que 1, ou seja, a razão for maior do que 1, e A1 for menor do que 0, ou ainda, se 0 for menor que Q for menor do que 1, e A1 for maior do que 0, então essa PG é decrescente. Vamos ver aqui como é a PG decrescente. Nessa PG nós temos menos 3, menos 9, menos 27, menos 81, menos 200. Aí você olhando para cá diz, não, professor, esses valores estão aumentando. Epa, epa, epa. Calma aí. Nós temos menos 3. Qual a situação melhor? Vamos fazer um comparativo. Qual a situação melhor? É
quando está devendo R$3 ou quando está devendo R$9. Quem está numa situação melhor não é quem está devendo 3. Então, quem deve 3 está numa situação melhor, ou seja, vale mais do que aquele que está devendo 9. E quem deve 9, por sua vez, é melhor a situação de que quem está devendo 27. Então, menos 9 vale mais, né, que menos 27. Então, temos que a razão vai ser 3. Por quê? Porque menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 menos 3, menos 27. Menos 27 vezes 3. Então, K, nesse caso, é igual a 3. E o A, por sua vez, ele é igual a menos 3. Como o K é maior do que, melhor dizendo, o Q igual a 3. O Q é maior do que 1, está provado, porque o Q vale 3. E o A1 é menor do que 0, o A1 vale menos 3, então é menor do que 0. Então, essa PG será decrescente, certo? Nesse caso, PG decrescente. E para finalizar esse exemplo aqui, nós temos a PG 1 sobre 25 menos 1 sobre 5, 1 menos 5, 25. Então, observe que estamos alternando, não é? Ó, número positivo, número negativo, número positivo, número negativo. Número positivo, o próximo será também um número negativo. Então, se Q for menor que 0, ou seja, for um número negativo, então a PG será alternante. Então, pode observar aqui que Q vale menos 5. Tá? Por que menos 5? Porque quando você faz menos 5 vezes 1, dá menos 5 sobre 25. Menos 5 em cima, 25 embaixo. Simplifico de cima por 5 de baixo também. Então, menos 5 dividido por 1, menos 5. Ou melhor, menos 5 dividido por 5, menos 1. 25 dividido por 5, 5. Então, menos 1 sobre 5. Tá bem? Quando eu multiplicar essa razão por menos 5, ó, menos vezes menos mais, vai ficar positivo. 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5 dá 1. Não é? Então, nós temos aqui uma razão que é menos 5. Está sendo multiplicado todos esses elementos por menos 5. Como Q, por sua vez, ela é menor que 0, né? Ó, quando Q vale menos 5, ele vale menos que 0. Essa PG ela é alternante. Considerando a PG A1, A2, A3, A4, AN-1, AN mais 1, temos A2 vai ser igual a A1 vezes a razão. Exatamente. Então, o A2 dividido pelo A1 é também igual a razão. Tá? Isso aqui a gente vai encontrar os demais. Logo, se você pegar o valor posterior, o sucessor, ou seja, aquele que vem após, e dividir pelo antecessor, ou seja, aquele que está antes dele, você vai encontrar a razão. Também podemos escrever os termos de uma PG em forma de outros termos e de sua razão. Um exemplo, quem é o A3, o terceiro termo da sequência? Ele é a mesma coisa que o A2, que multiplica uma razão. Aí o A4 seria quem? Seria também o A2 vezes duas razões. Ou simplesmente o A4 seria o A3 vezes uma razão. Tá? Poderia ser também o A4 igual a A2 vezes Q, que é a razão, elevado ao quadrado. Bem? Então, o enésimo termo de uma PG, em que o primeiro termo é a razão, é Q, e é dado pela fórmula da decorrência. O que é isso? A N, o que é que significa N? Significa que é o termo que eu quero encontrar, tá? É aquele termo, o último termo da minha sequência, por exemplo. Então, eu chamo de AN, né? Igual a N menos 1 que multiplica Q. Ou seja, é o antecessor. Quem é que vem antes de A elevado a N?
AN menos 1 multiplicado por quê? Ok? Para N natural com N maior ou igual a 2. Sabemos que uma PG, então A elevado a N, melhor, AN dividido por AN menos 1 vai ser igual a AN menos 1 dividido por AN. Então, nós podemos fazer aqui essa proporção, né? Mas vamos aqui ao que interessa. Para 3 termos consecutivos de uma PG, temos. Isso é muito importante. Muito importante, tá? Depois, vou voltar aqui para essa progressão, tá? Essa proporção, melhor dizendo. Então, quando você faz, ó, meios pelos extremos, o que é que você vai ter? AN ao quadrado igual a n menos 1 vezes a n mais 1. Bem? Sim, considerando aqui os 3 termos consecutivos. Então, o primeiro termo a gente pode chamar de AN menos 1, o segundo termo AN e o terceiro termo AN mais 1. 3 termos consecutivos de uma PG. O termo central AN é dado por AN, que é igual a n menos 1 vezes a n mais 1. Né? A gente já tinha visto aqui, ó, a n ao quadrado igual a n menos 1 vezes a n mais 1. Vamos então agora para a prática. A gente vai colocar a mão na massa, tá? Para desenvolver o raciocínio. Determine a razão da PG de 5 termos, tal que A1 mais A4 seja 505 e A2 mais A5 seja 2.525. Então, já dissemos que queremos uma PG, não é isso? Então, inicialmente, escrevemos a PG em função do A1. Então, vamos descobrir o A1, não é? Então, o A2, quem é o A2? O A2 é a mesma coisa que A1 vezes a razão. Quem é a razão? Q. Quem é o A3? É o A2 vezes a razão. E o A2 é quem? A gente já sabe. É o A1 vezes a razão. Vezes a razão novamente. Ou seja, A1 vezes Q, que é a razão, A ao quadrado. Porque o Q apareceu 2 vezes. O A4. A4 é quem? É o A3 vezes a razão. Mas o A3 a gente já sabe. Quem é o A3? É o A1 que multiplica a razão ao quadrado. O A1 vezes a razão ao quadrado, vezes mais uma razão. Ou seja, para encontrar o A4, a gente vai pegar o A1 vezes a razão, que é Q elevado ao cubo. Vamos direto então. Se o A5, eu quero o A5. A5 então vai ser quem? A4. E quem é A4? A1 que multiplica Q elevado ao cubo vezes a razão. Tá? Que vai dar o quê? A1 vezes Q a quarta. Bom, do enunciado temos A1 mais A4 vai dar 505. Então, A1 fica bonitinho. Quem é A4? Em função de A1, temos A1 vezes Q ao cubo, igual a 505. A2, quem é A2? A1 vezes Q, mais, quem é A5? A1 vezes Q a quarta potência, que vai dar 2.225. Muito bem. Então, o que é que a gente tem aqui em comum? Ó, aqui eu tenho o A1, aqui eu também tenho o A1. Vamos colocar em evidência. O que é colocar em evidência? É deixar ele separado dos demais, né? Só que para poder separar, a gente tem que fazer o seguinte. Ou melhor, A1 dividido por A1, melhor, A1 vezes Q dividido por A1. Vai ficar A1, né? A1 vezes 1, né? E aqui, se você tiver A1 vezes Q, né? A1 vezes Q a quarta dividido por A1 vezes Q, então nós teremos o quê? A1 que multiplica Q, que multiplica 1 mais Q ao cubo igual a 2.525.
Utilizando o método da substituição, isolamos A1 na primeira equação e substituímos na segunda. Então, nós temos aqui, ó, vamos substituir. Vamos isolar o A1, né? Deixar o A1 sozinho. Só lembrando, 1 mais Q ao cubo está multiplicando A1. Então, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar A1 igual a 505 sobre 1 mais Q ao cubo. Ok? Então, A1 vezes Q, que multiplica 1 mais Q ao cubo, vai ser igual a 2.525. Mesmo esqueminha, tá? A gente vai passar esse Q, né, que multiplica 1 mais Q ao cubo, vamos passar para ele dividindo, né? Então, quando você passa dividindo, a gente vai cancelar esses dois valores, ficaremos com 505 vezes Q igual a 2.525. Q vai ser igual a 2.525 dividido por 505. Q vai ser igual a 5. Encontramos, então, o valor de Q. R14. Escreva os 6 primeiros termos da PG, crescente tal que A1, ou melhor, A3 seja 8 e A5 seja 32. Bom, inicialmente determinamos a razão, né, da PG, escrevendo A5 em função de A3. Né? Então, por quê? Para que eles fiquem sempre no mesmo patamar. Quem é A5? É A3 que multiplica Q, tá? E A3 que multiplica Q é quem? A4. Só que para achar 5, multiplica de novo pela razão. Então, A5 é A3 vezes Q ao quadrado, certo? Já temos que A5 vale 32, então vamos substituir. 32. Já sabemos que A3 vale 8, então fica aqui, vezes Q ao quadrado. Tá? Esse 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar Q ao quadrado igual a 32 dividido por 8. 32 dividido por 8 dá 4. A raiz quadrada de 4 vai ser mais ou menos 2. Então, pode ser menos 2, também pode ser o 2. Acontece o seguinte, já foi dito que ela é uma progressão que crescente. Se a progressão é crescente, Q tem que ser maior do que 0. Tá? Então, Q igual a menos 2 não serve para a gente. O que serve? O Q igual a 2, porque é positivo. Em seguida, substituímos o valor de Q e obtemos A1. Então, vamos lá. A gente já sabe que o A3 já tem o seu valor, né? Mas quem é o A3? A1 vezes Q, que é a mesma cor do A2, vezes mais 1 a razão. Né? Então, o A1, o A3, a gente já sabe o seu valor, né? O A3 é 8. O A1 a gente vai descobrir e a razão a gente já sabe que é 2. Então, vai ficar 8 igual a A1 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, 4A1 igual a 8. O 4 passa dividindo, então A1 vai ser 8 dividido por 4. O A1 será igual a 2. Portanto, os 6 primeiros termos da PG são os seguintes. O A1, 2, né? E a razão, se é 2, então vai ser, o segundo termo é 2 vezes 2, 4. O terceiro, 4 vezes 2, 8. O quarto termo, 8 vezes 2, que dá 16. E assim sucessivamente. E agora, para vocês, eu trago aqui essa atividade, tá? Então, nós temos aqui essa atividade, inicialmente 72, 73, ok? 74, 75 e 76, certo? Então, são essas aqui, os materiais, que também vão estar disponíveis, né, lá no Google Sala de Aula, ok? Até a próxima e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.